Esse vídeo é em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Que os cristãos da atualidade e também do passado, né, esperavam Jesus no final do mundo, a segunda vinda dele, segundo as religiões evangélicas, né, cristã, professa que Jesus virá no fim do mundo. Só que a realidade não é essa. A realidade é que ele já veio. Ele veio no primeiro século, né, desse calendário, né, que logicamente que foi mudado, né, mudado, e quem mudou isso aí foi o Império na época das religiões, né, religiões assim, cristã. Então mudou o calendário, né, como diz lá em Daniel, mudaria os tempos e as leis. Então isso aí foi mudado naquela época lá. Então veio nesse primeiro século. A vinda de Jesus foi no primeiro século, como está contido nos evangelhos, no sermão profético, que ele viria naquela geração, que tudo ia se cumprir naquela geração, que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo que ele estava dizendo não se cumpriria. Então tudo foi resumido, foi um tempo resumido em relação à sua palavra, aos tempos, para abreviados, para a salvação dos escolhidos, porque senão nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque os escolhidos são da primeira ressurreição, porque já houve a primeira ressurreição, como também está escrito em Daniel, né? Então houve a primeira ressurreição. E também houve os 144 mil, que é os israelitas fiéis, né, que foram salvos dos perigos iminentes, como diz a palavra. Então eles foram salvos antes da grande tribulação, da grande perseguição do império sobre o povo de Deus, né, os cristãos daquela época, né? Porque o império perseguiu, né, aquela grande tribulação que está escrita nos evangelhos, ali nos sermões proféticos. Então essa perseguição aconteceu no passado, lá naquela época, né, dos cristãos primitivos. Então houve uma grande perseguição, mortandade, muitos cristãos foram mortos, caíram ao fio da espada, como diz a palavra, né, foram perseguidos e dispersos para todas as nações, levado cativo para todas as nações, como diz a palavra, né? E não se podia mais se pregar a palavra, o evangelho, como era pregado nos primeiros séculos, né? No primeiro século. Então houve essa grande perseguição. Então os 144 mil já foi tirado antes dessa grande perseguição, né? Aí houve-se a dispersão dos cristãos, né? Quer dizer, não se podia se pregar mais a palavra, né? Porque o império perseguiu os religiosos cristãos daquele tempo, né? Aí fala assim que foi levado, como diz assim, foi levado disperso, não podia mais pregar a palavra, não podia mais falar do cristianismo, né? Porque o império perseguia. Aí foi quando aconteceu o quê? Que diz a palavra, né, como fala lá da vinda de Jesus, né, antecedendo a vinda de Jesus, que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu seriam abaladas. Depois sim viria o sinal da vinda dele. Então, quando se diz assim, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, isso aí são trevas espirituais, que, como é que se diz assim, não podia-se mais se pregar a palavra. O povo foi levado cativo, né, e não podia mais se manifestar a palavra de Jesus, né, o anúncio de Jesus naquela época, né. Aí quando começou o que? Aí Deus começou a movimentar pelo seu poder, né, as manifestações dos sinais na terra, né? Os sinais na terra, com terremoto, fome, peste,
nação contra nação, reino contra reino, sedições, né? E as potências do céu seriam abaladas. Quando fala assim, das potências do céu seriam abaladas, quer dizer, os reinos, as potências que existiam naquela época, em força dos poderes que existiam naquela época, iam se cair por terra. Quer dizer que aquela potência seria uma abalada. Aqueles reinos que se antecederam, que você for buscar na história, vocês vão entender bem a respeito dos reinos, né, que caíram. Né, que o último reino que existiu da cabeça do dragão foi Roma, né, o reino, o Império de Roma, que foi um dos impérios que mais cresceu naquele tempo lá. Então esse império caiu, né, que a potência seria uma abalada. Essa que é a realidade das potências, seria abalada, as potências do céu, as virtudes do céu. Então as forças que estão no céu, quer dizer, as forças que estão, os poderes, né, que iam ser exterminados. E houve muito terremoto, peste, fome, então muita calamidade naquele tempo lá, para que pudesse o que? Esse reino se exterminar. Quer dizer, vamos dizer assim, foi a falência esse reino, né? A queda da Babilônia, da grande Babilônia, a queda da grande Babilônia, né? Como está escrito, acho que em 19 de Apocalipse, né, que fala a respeito da queda de Babilônia, né? Assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônio. Então essa Babilônia caiu. Que essa Babilônia é o poder, os poderes, os povos, daquela época, né? Caiu por terra. E a terra foi iluminada com a sua glória, quer dizer, a glória da palavra de Deus se manifestou, né, para que pudesse dar a salvação para a humanidade. E então aí o povo espera uma manifestação de Jesus, uma vinda dele nas nuvens, né, que para todo olho verá, até mesmo que transpassaram. Então se fala o quê? Até mesmo que transpassaram, porque naquela época lá também muitos não obedeceram a palavra. Muitos não obedeceram a palavra, o Evangelho. Então esses que não obedeceram naquele tempo de Jesus, que ele veio, foi crucificado e foi ressuscitado ao terceiro dia, e teve ascensão ao céu. Então esses povos que viram nas pregações primitivas ali, não obedeceram. Mesmo da linhagem de Israel, não obedeceram a palavra. Então eles iam ver esse reino sendo implantado, vendo essa palavra, esse reino espiritual sendo implantado. Como que via? É uma visão espiritual do outro lado, que de nossos olhos não vê, mas existe o outro lado, né, na espiritual, né, que iam ver essa manifestação desse reino sendo implantado, que é o reino espiritual, a dispensação do Espírito Santo, o Espírito da graça, como está escrito em Zacarias, né? Em Zacarias está escrito a respeito, assim: plantearão como planteia pelo primogênito, cada linhagem à parte. Então essa manifestação houve, né? O Espírito da graça sendo dispensado, o Espírito de súplica, né? E aí o povo espera uma manifestação de Jesus no futuro, sendo que Jesus se manifestou no passado pela sua palavra e pôs o reino de Deus para que todo pudesse obedecer. A sétima trombeta foi tocada, porque a sétima trombeta foi tocada na vinda do Apocalipse, né? Revelação do Apocalipse. Então o Apocalipse ele já veio ali dos anos 80, 90, por ali, né? Que foi 80, 90, não sei. Ele veio já para esclarecer todas as coisas em relação daquilo que já tinha se manifestado, que é o anticristo se manifestou. O anticristo é aquele que se antecede à vinda de Cristo, né? Que é a vinda da palavra de Deus, o reino de Deus sendo implantado. Então ele antecedeu esta vinda, né? Ele antecedeu esta vinda. Mas quando viu o Apocalipse, já veio esclarecendo todas as coisas em relação a esse sistema aí que já estava já lá naquela época lá. Por quê? Porque Jesus falou, anunciou bem essa parte, que não era para seguir após eles, certo? Ia levantar falsos cristos, falsos profetas,
iam fazer sinais e prodígios, se possível for, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos é o quê? Os escolhidos são para a primeira ressurreição, certo? E houve essa manifestação antecedendo o Apocalipse. Houve muitas profecias, muitas pregações, muitas manifestações ao contrário à verdade, contrário ao Evangelho da verdade, né? Então, nesse período aí, antes da vinda do Apocalipse, houve muita manifestação em relação à pessoa de Jesus, né? Houve muitas coisas ao contrário, né? Muitas profecias ao contrário, né? Em relação a Jesus Cristo, em relação à verdade. Então já tinha se manifestado um sistema religioso totalmente ao contrário à verdade. Tinha se manifestado, que era o anticristo, que antecedia a vinda de Cristo, né? Então, aí quando veio o Apocalipse, já por ali para os anos 80, 90, então quer dizer que você pode ver ali quando o Apocalipse veio, né, levando as 7 igrejas da Ásia, as igrejas estavam totalmente já deturpadas. As igrejas estavam totalmente já levadas a um espírito, aquilo que tinha sido pregado nos primitivos. Quer dizer que as igrejas já não estavam mais conforme era, certo? E daí foi levado já o Apocalipse para nesse tempo já de grande perseguição, de grande mortandade de cristão, né, perseguição. Então o Apocalipse já veio nesse tempo, né? E aí foi dada a revelação, que foi dado o entendimento e a compreensão para as 2 oliveiras. Quem são as 2 oliveiras? 2 castiçais, os dois profetas. Quando se diz assim, se fala de 2 povos, não é 2 pessoas, mas sim 2 povos, 2 sistemas de profecia, assim como 2 povos foi dividido por Oriente e Ocidente, certo? As oliveiras foi dividido para o Oriente e para o Ocidente, que chama os filhos do óleo, né? Então foi dividido por Oriente para pregar o que? Pregar o Apocalipse, porque o Apocalipse veio já no final já naquele tempo, já que muitas coisas tinham se levantado em relação a Jesus Cristo e ao Evangelho. Então o Apocalipse veio esclarecendo todas as coisas. Só que o povo já estava totalmente, como diz assim, realmente transtornado em relação àquilo que tinha sido pregado no princípio, certo? E o Apocalipse, quando veio, o povo pregou. Você pode ver que em 11 de Apocalipse está escrito a respeito das oliveiras, quando ele pregou o Apocalipse, mas depois que acabou o testemunho das oliveiras, eles foram perseguidos e mortos pela besta que tinha subido já do abismo, né? Subido do abismo, que é a besta que subiu do mar, que perseguiu os cristãos e matou, certo? Porque teve a besta que subiu do mar e depois a que subiu da terra. A que subiu do mar é aquela que já veio com esses costumes totalmente ao contrário à palavra, certo? Totalmente ao contrário, porque veio com uma contaminação dos reinos, dos costumes daquela época, né? E esse império se converteu ao cristianismo, né? Né? E ao dragão, que era os poderes anteriores, entregou o poder à besta. E a besta, quer dizer, se maravilharam de tanto de ter visto o dragão transferir o poder à besta. Quer dizer, a religião tomou força através do império, né? Transferiu o poder para ela. Aí quando foi que maravilharam em ter o que? A liberdade religiosa voltou novamente. Aquela perseguição que era a cabeça, a última cabeça, que estava com ferida de morte, que matou, perseguiu muita gente. Então aquela chaga mortal tinha sido curada,
certo? Aí eles se maravilharam do quê? Porque devolveram aos cristãos novamente a liberdade religiosa. Quando devolveu a liberdade religiosa, então houve júbilo entre eles, né? Mas só que o Apocalipse já estava sendo pregado, que não era para aceitar aquele sistema religioso que estava sendo implantado. Já veio pregando, falando a respeito daquilo que já tinha se manifestado. Ele pregava contra aquele sistema religioso, um sistema cristão. Eles pregavam contra o próprio cristianismo. O Apocalipse pregou contra o próprio cristianismo, e o próprio cristianismo naquela época que perseguiu os cristãos e matou os cristãos verdadeiros, os cristãos que realmente era guardador da doutrina de Jesus Cristo. E eles perseguiram os cristãos verdadeiros e mataram, né? Aí se fundou uma religião universal, que é a besta que subiu da terra, que é a segunda besta que subiu da terra, que tem 2 chifres, semelhante ao cordeiro, mas só que falava como um dragão. Quer dizer que era um sistema cristianismo, mas com um poder religioso, certo? Com um poder, né? Então aí enganou o povo com esse sistema religioso aí. Aí que nasceu-se a besta que subiu da terra, certo? Que subiu da terra. E aí nasceu-se a religião do cristianismo. Nasceu-se a religião do cristianismo. Aí quando se fala nasceu-se a religião do cristianismo, aí se colocou o sinal da religião, que é a cruz. O símbolo da religião do cristianismo é a cruz. E através desse sinal foi batizado o povo também, com sinal na testa, porque faz o sinal na testa no batismo, e que na mão se faz o sinal. E na mão direita se faz o sinal da cruz, para fazer o benzimento lá desde lá dentro. Tudo era feito assim. E aí a imagem é a religião. Adoraria a imagem da besta, quer dizer, a imagem da besta era a imagem da religião. E todos adoravam esta religião. E todos professavam esta religião. Aí não podia, aí tudo tinha que andar por eles. Tudo tinha que ser por eles. Tinha que ser negociado por eles, tinha que ser comprado por eles, porque a moeda também era encunhada com o sinal da cruz. E o sistema 666, que era o dominador principal, né, que transferindo lá o nome dele, convertendo, dava o nome, né, o nome lá, vocês sabem bem, calculando o número, dava o nome do dominador principal. Então se nasceu a religião universal, que é a religião vocês bem conhecem, a religião que nasceu naquele tempo. E nasceu 2 grandes igrejas, a igreja romana e a igreja dos bizantinos, né? Dos bizantinos, que foi lá em Constantinopla, que foi o segundo império de Roma. Então ficou lá o povo em Roma, né? Adorando em Roma, e ficou o segundo império, que é o lá do Constantinopla. Então ficou um cristianismo lá e um cristianismo em Roma, 2. Então por isso que fala dos 2 chifres, entende? 2 chifres, que era semelhante ao cordeiro, mas dominava o povo com poder, certo? Então assim que era, né? E aí o povo fala que vai vir um sinal no futuro, vai assinalar todo mundo, vai colocar um sinal na testa, adorar a besta, não, isso aí foi no passado, essas coisas aconteceram no passado. Tudo aconteceu no passado, isso daí. Né? A besta, o falso profeta foi presa pela palavra, foi presa, certo? Foi presa. Então é isso que é a realidade do Evangelho e da palavra de Deus. Por isso que eles não entendem o Apocalipse. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus vai vir no futuro. Então se vai colocar Jesus como vai vir no futuro, então não tem como compreender o Apocalipse. O negócio fica encoberto, entende? Fica encoberto. Essa que é a realidade. Aí o povo não compreende a exatidão do que é o Apocalipse, não compreende a revelação dos profetas, não compreende a revelação de Daniel e nem o sermão profético. Por quê? Porque eu acredito que Jesus vai vir no futuro. E quem que trouxe essa compreensão? Foi esse sistema religioso que se levantou naquela época. Por isso que se diz assim em Daniel: